Hoje eu vou te contar um segredo. Não existe achismo em refrigeração. Sim, refrigeração é uma ciência exata. Ela é feita de cálculos. Não existe tentativa e erro. Não existe possibilidade de dar certo. Tem que ser exato. Caso contrário, você tira a máquina da curva de trabalho e começa a ter uma senhora dor de cabeça. Muito prazer, eu sou o Mineiro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 detalhes que você não pode deixar de fazer quando fizer manutenção corretiva num condicionador de ar da linha automotiva. E eu vou te mostrar que esses 5 pontos podem sim falhar se o reparador não prestar muita, mas muita atenção no que está fazendo. Você está no canal do Clube dos Refrigeristas, se não é inscrito no canal, vem aqui embaixo, se inscreve agora. Deixa teu like aí para o YouTube entender que esse conteúdo tá legal para você. Não esquece de fazer um comentário aqui embaixo. E detalhe, ative o sininho de todas as notificações para você receber todo o nosso conteúdo. Nós queremos bater 30 mil seguidores, inscritos e colegas de trabalho no nosso canal até o fim do ano. Você pode ajudar a gente a bater essa meta. Sem mais delongas, bora para 5 situações que podem sim ser revertidas em problemas. Vem comigo e bora pro vídeo. Uma falha que infelizmente aqui no nosso país ela existe e é verdadeira, não existe o hábito de manutenção preventiva, pelo menos boa parte da frota não tem esse hábito. Claro que tudo está melhorando e a ideia é que logo mais em breve a manutenção preventiva receba a importância devida em todos os setores do aftermarket da linha automotiva. Mas a falta de manutenção preventiva leva à quebra de componentes que têm um valor agregado um tanto quanto alto. Exemplo, compressores. Sim, esse é o maior terror do proprietário do veículo e muitas vezes dos nossos reparadores. É um componente que tem um valor agregado elevadíssimo. Quer dizer que é uma peça que custa caro. Caro entre aspas. No momento de efetuar a troca ou a compra desse componente, o barato se torna caro. Se você não comprar uma peça de alta qualidade e todo o procedimento por trás disso não for feito da maneira adequada, aí vai ficar caro. Caro é o retrabalho, é ter que fazer tudo de novo, é a garantia, é a perca de tempo, tudo isso fica caro. Vamos focar em compressores. Quando um compressor quebra, primeiro de tudo, ele deve ser substituído e com ele alguns componentes que não têm condições de serem recuperados e voltar a trabalhar. Vamos dar um exemplo de condensadores de fluxo paralelo brasado ou microcanal, como a galera gosta de chamar. A construção dessas peças não permite que produto nenhum no mundo atinja todos os pontos para que uma limpeza de sistema seja feita de maneira efetiva. Esse é um grande problema. Peças que têm essa construção são fantásticas, são ótimas peças de um rendimento extraordinário e entregam para o aparelho uma maximização de troca de calor fora do comum, mas a sua construção não permite que a limpeza seja feita da maneira adequada. Equipamentos que têm este componente, como o condensador, infelizmente a troca da peça é necessária. Muito bem, não é só o condensador. Filtros, secadores e acumuladores, quando um compressor quebra, também não tem como ser aproveitados. São componentes que devem sim ser trocados. E detalhe, não só quando o compressor quebra. Existe uma periodicidade onde essas peças precisam ser substituídas por saturação. Afinal de contas, filtros secadores têm a função de eliminar micropartículas, reter micropartículas e também uma pequena, irrisória quantidade de umidade que porventura esteja dentro do aparelho. Se esse aparelho sofreu várias intervenções ao longo da sua vida útil e a manutenção não foi feito os procedimentos da maneira adequada, é muito provável que a quantidade de umidade esteja saturada dentro desses componentes, ou seja, são componentes que já não retêm mais umidade nenhuma e apenas estão ali para ocasionar um probleminha lá na frente, como obstrução, por exemplo.
Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, imagine você comigo. Se você é proprietário, pense no seu carro. Se você é reparador, pense no carro do seu cliente. Este compressor quebrou. Você retirou o óleo desse compressor, está escuro, acinzentado ou preto. Mesmo que não esteja tão escuro, acinzentado ou preto, ele quebrou paleta e muitas vezes quebra até o próprio pistão. Essa peça infelizmente não tem condições de ser utilizada. Resumo da ópera, ela deve ser trocada. Para substituir um compressor, o primeiro passo é entender quais componentes têm condições de serem limpos em perfeitas condições de trabalho. Como eu disse agora há pouco, condensadores de fluxo paralelo brasado, pela sua construção e não qualidade de peça, apenas pela sua construção. Quando recebeu muita sujeira, infelizmente, não há produto no mundo que consiga limpar. Você deve substituir esse componente para a segurança do seu cliente, do aparelho e a sua segurança. Filtros secadores, já expliquei para você o porquê. Várias intervenções, sendo feita da maneira inadequada, satura esses componentes. Excesso de umidade no sistema ou até mesmo de limalha. Mas tudo bem. Trocar o compressor, o condensador, o filtro secador, muitas vezes é indicado, né, a troca da válvula de expansão, que nem sempre há necessidade. É uma peça que, se você avaliar que ela está em condições de trabalhar, você limpa essa peça e recupera a peça original, deixa ela no carro. Isso são procedimentos. Mas vamos lembrar aqui, meu querido companheiro refrigerista e você, proprietário de veículo. Um compressor precisa ser substituído o óleo ou, quando indicado pelo fabricante, o óleo deve estar na quantidade exata para operar o sistema do seu carro. Isso quer dizer que nem mais óleo, nem menos óleo. E a qualidade do óleo deve ser, assim, elevadíssima. Afinal de contas, o fluido refrigerante viaja juntamente com o óleo pelo sistema, lubrificando todos os componentes, sendo arrastado e retornando para esse compressor, que depende de uma boa lubrificação. Essa boa lubrificação evita aquecimento do compressor por atrito e evita desgaste excessivo de peças. Olha como que é interessante. Não é simplesmente usar o procedimento de retirar uma peça e instalar outra. É preciso entender o que deve ser feito e quando. Isso é o mais importante. Mas levando em consideração, até dei uma gaguejada aqui, que você já entendeu a quantidade exata de óleo, já substituiu esse óleo ou manteve o original indicado pelo fabricante na quantidade exata, você precisa limpar o sistema. Digamos que o modelo de condensador que você usa, obrigatoriamente você optou pela troca. Filtro secador também deve ser trocado. O restante do sistema será limpo, com um produto de limpeza específico para refrigeração, que não deixa resíduo, que evapora muito rápido e que te entrega um resultado muito bom. Esse produto é você quem escolhe qual deve se usar. Esse produto de limpeza deve ser utilizado da maneira correta e garantir que não fique resíduo ou sujeira dentro do sistema. Este é outro procedimento que envolve do início ao fim da limpeza. Esse procedimento pode ser falho. Digamos que foi falho e ficou resíduo dentro do aparelho. E digamos que foi falho e ficou sujeira dentro do aparelho. Isso vai resultar em um problema lá na frente. Ou seja, um procedimento que deve ser feito é inevitável e primordial para a saúde do aparelho. A operação desse procedimento pode ser falha. Muito cuidado com isso. Digamos que você limpou e está tudo bem, tudo ok. Você vai remontar este aparelho e entrar com o procedimento de desumidificação, ou seja, retirar todos os gases incondensáveis ou condensáveis, toda a umidade que tem dentro desse aparelho para que ele receba o fluido refrigerante sem contaminação, sem mistura. Procedimento de vácuo não existe tempo. Procedimento de vácuo deve ser acompanhado através de um vacômetro. Quanto tempo, mineiro? Meia hora, 20 minutos, 1 hora? Não sabemos, se você não tiver uma ferramenta que indique que esse aparelho, sim, está seco e livre de umidade. Ou seja, procedimento de vácuo também pode ser falho. Você não tiver a ferramenta adequada, não utilizar a ferramenta adequada e se, principalmente, a sua bomba de vácuo
não estiver operando da maneira correta, que é muito comum, por incrível que pareça, bombas que estão com óleo saturado, enferrujadas ou cheia de umidade, não conseguem propiciar vácuo. Ela não vai desumidificar o sistema. Ela pode ficar ligada 2 dias, mas não vai desumidificar ninguém. Procedimento de vácuo também pode ser falho. Pode ser sua ferramenta que está sofrendo para operar, pode ser o tempo muito curto, um tempo muito longo, é tempo perdido desnecessariamente. Ou seja, muita atenção nesse detalhe. Mas aí vem a questão de aplicar a carga de fluido refrigerante. Isso é muito fácil e muito simples. É só colocar o seu cilindro na balança, jogar esse fluido lá para dentro, olhar na tabela e bota para funcionar. O procedimento de efetuar carga de fluido por pressão deve ser utilizado cálculos de superaquecimento e subresfriamento. Aí já não existe achismo ou expertise. Lembra, é uma ciência exata, tem que ser calculado. É por isso que cada veículo tem uma quantidade específica de fluido refrigerante para operar perfeitamente bem pelo maior prazo de tempo possível. Bacana, né? Mas mesmo com tudo isso, a carga de fluido refrigerante também pode ser falha. Se você aplicar um fluido que esteja contaminado ou um fluido que está sendo colocado, injetado nessa balança e a escala da balança estiver errada, como em libras, por exemplo, em vez de quilogramas, isso vai te trazer um problema. Muita atenção a esse detalhe. Notou que todos os procedimentos podem ter pontos de falha? Esses pontos de falha é o que geram prejuízo. São esses pontos de falha que atrapalham a vida dos reparadores. E um dos pontos principais de falha, na minha opinião, seria a pior falha. Não adianta executar todos os procedimentos se você não entender o que levou à quebra daquele componente. O que fez esse componente saturar ou romper ou quebrar ou literalmente estourar. Para resolver este problema, você tem que chegar na causa. Na causa, o que ocasionou o defeito e não simplesmente substituir o componente. Mesmo que você substitua grande parte das peças, efetue todos os procedimentos adequados, o defeito ainda pode estar lá. Esse defeito pode estar, por exemplo, num radiador de água, num eletroventilador, pode estar no controlador de temperatura. Sim, pode ser um termostato, um termistor, um sensor de temperatura. Muitas vezes, até mesmo um filtro de cabine pode ocasionar uma dor de cabeça e chegar ao ponto de uma quebra de compressor. Sujeira, então, nem se fala. Sujeira no evaporador e no condensador são um dos maiores focos de problema para aparelhos de ar-condicionado da linha automotiva. Olha só, a minha ideia de conversar com você sobre isso é para que você entenda, reparador, que tudo tem uma causa. Não existe defeito que aparece por si só. Algo ocasionou um defeito, uma quebra, um problema. E a nossa função como reparador é encontrar o que ocasionou a quebra e propiciou o defeito. Esse é o procedimento mais importante. Entender o que quebrou, o porquê quebrou, o que ocasionou a quebra. A substituição das peças são apenas procedimentos. É coisa simples, é protocolo, tem que ser feito. Soltar e reapertar parafusos, jogar produto lá para dentro, reencaixar tudo no lugar, lavar, isso são procedimentos, não exige técnica. A técnica está em você encontrar o defeito que ocasionou o problema anterior no aparelho. E esse é o procedimento, o protocolo mais importante. Pega o que a gente falou aqui e aplica na sua oficina. E lembra, para o cliente final, o barato muitas vezes sai caro. Tudo isso que nós estamos falando exige sim uma quantidade de técnica agregada, um conhecimento técnico por parte do reparador muito grande. E para que esse conhecimento técnico seja um conhecimento legal, ele tem que investir muito tempo, muita dedicação e correr atrás de muita informação.
O vídeo de hoje fica a mensagem: o barato sai caro e nem sempre o que você está vendo é o que está dando problema. Muito prazer, eu sou o Mineiro, você está no canal do Clube dos Refrigeristas. Se não se inscreveu, se inscreve agora, deixa teu like, faz um comentário aqui embaixo pra gente e ativa o sininho de todas, mas todas as notificações. E não esquece, tamo junto, fica com Deus, fica em paz. Um forte abraço pra você e até mais. Eu fui, valeu, tchau, tchau.